Olá, tudo bem? Aqui quem fala é André Gibran e o assunto que eu quero tratar hoje é esse livro aqui. O livro chama As Armas da Persuasão. E eu quero falar dele porque simplesmente nos últimos tempos, trabalhando com internet marketing, trabalhando com marketing na minha vida pessoal também, esse livro me ajudou demais. Ele fez toda a diferença, porque ele tem uns princípios muito interessantes. Isso aqui é interessante porque quando você vê um livro assim, As Armas da Persuasão, dá a impressão que é um livro de autoajuda, né? Tá aqui, ó, mais de 2 milhões de livros vendidos. Pô, autoajuda, né? Aquele monte de coisa que o povo fala e tal, de psicologia, não sei o quê. Não tem nada a ver, tá? Se você tem alguma coisa contra a autoajuda, eu não tenho. Mas se você tem, esse livro não tem nada a ver com autoajuda. As Armas da Persuasão é um livro cheio de pesquisa. O autor se chama Robert Cialdini. Deixa eu deixar mais aqui um pouquinho, olha só. O autor é o Robert Cialdini. E aqui dentro tem um monte de pesquisa, com um monte de princípios que são usados todo dia em vendas e que de repente você até cai neles quando você vai comprar um carro, quando você vai fazer alguma coisa, enfim, você acaba caindo em vários desses princípios que ele trata aqui. Inclusive eu quero contar para você alguns desses princípios que têm feito diferença na maneira como eu faço negócios hoje. Um dos princípios, muito interessante, você já viu isso acontecer, um dos princípios que o Cialdini trata nesse livro é o princípio da reciprocidade. Um nome meio estranho, né? Reciprocidade. O que ele quer dizer com isso? Reciprocidade é assim. Vou te dar um exemplo que fica mais fácil. Vamos supor que você está na praia, você está lá com a sua família na praia e tal, com a sua namorada, enfim. E aí vem aquele cara te vender amendoim. O que ele faz? Esse cara usa reciprocidade, é muito interessante. Você pode ter certeza que ele aumenta as vendas dele assim. Ele deixa um pouquinho de amendoim para você lá. Você nem pediu nada, mas ele chega, nem te pergunta. Se ele for simpático, melhor ainda, que ele ainda tem um outro princípio que ele usa, que daqui a pouco eu falo. Mas ele deixa um pouquinho de amendoim para você. E aí você pega o amendoim, às vezes você come, às vezes não. Mas a verdade é que ele vende muito mais fazendo isso do que se ele não fizesse. Então ele deixa um pouquinho, você experimenta e automaticamente você se sente meio que obrigado a pelo menos perguntar o preço. É ou não é verdade? Pelo menos, o cara deixa o amendoim lá e a maioria das pessoas com quem eu converso é verdade, né? Você fica meio assim, você compra, né? Quanto que é, amigão? R$2. Aí você compra, às vezes você nem queria amendoim. Mas olha que forte, desde pequeno, quando alguém te dá alguma coisa, o que é que você fala para a pessoa? O que é que sua mãe, o que é que seu pai te ensinou a falar? Obrigado. Olha só, olha a força dessa palavra, obrigado. Quer dizer, eu estou obrigado a lhe retribuir algum dia o favor que você está me fazendo. Então, reciprocidade trata disso. Quando você oferece alguma coisa para alguém, pensa nisso para o seu negócio. Quando você dá alguma coisa de graça mesmo para alguém, de bom grado, essa pessoa vai querer te retribuir. É intrínseco ao ser humano, ela vem escutando isso desde pequenininha, então ela vai querer retribuir. Esse é um princípio que o Cialdini fala nesse livro. Tem um outro princípio muito interessante, eu vou falar desses dois, talvez mais um para você hoje. Um outro princípio muito interessante é o princípio da prova social. Esse a gente usa muito em internet marketing. Eu vou te perguntar uma coisa agora que talvez você não saiba. Fala para mim uma das razões porque as pessoas querem ter muitas curtidas na página do negócio delas no Facebook. Você tem seu negócio, você tem sua página e você fica querendo ter mais curtida, tá bom. Mas para quê? Dentro de marketing digital tem infinitas possibilidades de o que é que você faz com essas curtidas. Mas um ponto que é muito básico é a prova social. Você quer a prova social. O que é isso? Bom, prova social diz o seguinte, em termos grossos, vamos lá. Prova social diz assim, quando muita gente gosta de alguma coisa, essa coisa deve ser boa. Quando muita gente fala bem de alguém, esse alguém deve ser legal. Ou seja, você pode chamar de princípio do consenso também. Em marketing digital a gente chama de princípio da prova social. Ou seja, se você tem muita curtida na página do seu negócio, deve ser bom. A pessoa que entra ali e fala, pô, 14 mil curtidas, 15 mil curtidas. Vamos supor que você tem aí, por exemplo, um negócio de buffet de pizza. Estou falando até para um amigo meu que deve estar assistindo, hein? Você tem uma página de buffet de pizza, aí o seu buffet tem 10 mil curtidas, o buffet do concorrente tem 1.000 curtidas. Faz diferença você ter 10 mil. Faz diferença. Ele vai provavelmente achar que o seu é melhor. Esse é o princípio da prova social. Eu vi prova social acontecendo dentro de um ônibus. O cara que estava falando lá, na verdade, esses mendigos que entram dentro de ônibus. Então o cara entrou no ônibus, todo estourado, com a cabeça raspada, machucado. E aí ele foi lá para o fundo do ônibus. Ele foi lá pedir dinheiro. Esse pessoal falou, eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas não, estou aqui pedindo. Nada, o discurso desse cara era bom. Olha só o que ele fez.
Ele foi lá para o fundo do ônibus e eu fiquei olhando para ele, ele falando, olha gente, a minha cabeça aqui eu tive câncer, por isso que eu sou machucado, eu não consigo trabalhar, minha mulher está em casa grávida e meus filhos estão abandonados, eu preciso de dinheiro. Enquanto ele ia falando isso, estava todo mundo olhando para ele, então não tinha ninguém olhando para trás nem para o lado, o pessoal prestando atenção porque o cara falava alto e tal, então você ficava meio prestando atenção mesmo, mas ele mostrava, então ele força o seu olhar a ficar nele ali, né, os buracos na cabeça, um negócio esquisito. Se a história era verdade ou não, não sei. Mas esse cara usou o princípio da prova social, misturado com malandragem também, o que eu não recomendo, mas ele fez isso e para ele funcionou. Então, enquanto ele falava, tô machucado aqui e tal, ele fingia que tinha alguém dando dinheiro lá no fundo. Ele falava, obrigado senhora, já pego já. Então, gente, eu tive câncer, e aí o meu braço caiu, e aí não sei o que, o meu peito agora tá estranho, tá com buraco, olha só. Obrigado, amigão, obrigado. Daqui a pouco eu pego. Não chora não, senhora, não, eu sei, eu já pego já e tal. Ele ia falando como se as pessoas estivessem dando dinheiro. O que é que vai se formando? Prova social. Prova social. Todo mundo tá dando dinheiro. Opa, eu vou dar também. Você fica meio assim de você não dar. Pô, só você que é a pessoa ruim, tá todo mundo ali ajudando e você não vai ajudar. O que eu fiz? Nessa época, eu já estava lendo o Cialdini já. Então eu fiquei esperto. Falei, não, peraí. Será que esse pessoal está dando dinheiro mesmo? E eu olhei para trás. No que eu olhei para trás, não tinha ninguém dando dinheiro nenhum. Não tinha, o pessoal não estava dando dinheiro, mas ele estava manipulando aquilo, ele estava usando prova social para conseguir dinheiro. Quando ele saiu do ônibus, na verdade, um monte de gente colocou a mão no bolso. Ele ganhou uma grana naquele ônibus que eu não sei não. O cara ganhou o dia naquele ônibus aquele dia. Ele deve fazer isso em vários ônibus, deve tirar uma grana. Porque ele dominou um dos princípios que está aqui nesse livro. Talvez, muito provavelmente, sem conhecer o livro, mas ele dominou o princípio da prova social. Claro, com mentira. No seu negócio, se você fizer isso, ainda mais online, não é nada legal, as pessoas acabam descobrindo, porque online as pessoas se comunicam muito, mas você pode fazer isso pelo bem. De repente você tem mesmo muitas curtidas na sua página. Outra coisa que dá prova social é depoimentos. Coloca lá depoimento de cliente feliz na primeira página do seu negócio. Pô, eu ajudei um amigo meu, ele criou uma página que chama tecnicodecomputadores.com. Falei, cara, coloca depoimentos logo na primeira página. Você tem cliente feliz com você satisfeito? Ele falou, tem. Falei, coloca depoimento lá. Isso gera prova social. E aí, dito e feito, vários clientes que ele pergunta, pô, mas... fala pra mim, por que você fechou comigo? Tem tanto site e tal. Ele falou, não, na hora que eu vi lá, que o pessoal falando, lá um monte de gente falando bem, aí eu fechei com você. Quer dizer, prova social. Eu estou dizendo isso, então, para convencer você a comprar esse livro aqui. E convencer você porque eu sei que vai ser extremamente bom para o seu negócio. Você vai aproveitar muito e você vai me agradecer um dia. Você vai falar, pô, André, você tinha razão, esse livro, cara, esse livro mudou. O meu livro aqui está todo arregaçado já, eu fico lendo ele direto, eu leio e releio, ele está todo até... Tem um monte de risco amarelo aqui, olha só, porque eu fico grifando ele aqui, ó. Tá todo grifado, porque meus livros são uma bagunça mesmo. E agora eu estou na terceira leitura dele já. Então eu falei para você, reciprocidade, quando você dá alguma coisa para alguém, essa pessoa se sente obrigada a retribuir. Prova social. Vamos falar de mais um para a gente encerrar. Tem vários, tem um monte. Quando você comprar o seu livro e começar a ler, eu sugiro que você aplique no seu negócio à medida que você for aprendendo. Aprendeu prova social? Dá um jeito de aplicar, começa a pensar como é que se faz isso. Aprendeu reciprocidade? Começa a aplicar. E agora eu vou falar sobre o princípio da autoridade, que é muito importante também. Mais uma vez, você foi criado numa cultura em que se respeita muito a autoridade. Desde pequeno, você aprendeu que quando tem um médico ali na sua frente, você tem que respeitar a palavra do médico. Ele sabe o que ele está falando, ele é inteligente, ele estudou, né? Assim, ele é doutor. Quando tem um advogado, ele sabe do que ele está falando. Ó, advogado, ainda mais se ele tiver de terno, uma prova, um símbolo de autoridade, né? Legal. Como é que você usa autoridade no seu negócio? Vamos supor que vamos voltar para o exemplo do buffet de pizza. Você serviu lá um buffet de pizza numa empresa super legal. Vamos supor que você... Tô chutando, hein? Não conheço, mas você serviu o seu buffet lá na Sony, na Sony, para a Rede Globo, que legal. O que é que você vai fazer para aumentar a autoridade do seu negócio online? Você pega o símbolo ali, cliente, nossos clientes. Você já viu isso em algum site? Isso aumenta a autoridade. Globo, Sony, SBT, enfim, tô chutando porque eu não conheço bem. Mas isso aumenta muito a autoridade que você tem aos olhos de quem visita a sua página. Nossa, o cara, né, ele serviu gente importante, então autoridade, bacana e tal. Então, olha só,
pelo que eu tô falando para você até agora, já deu para perceber que vale a pena comprar esse danadinho aqui, né? Isso aqui eu não sei quanto é que tá custando hoje, eu acho que eu paguei R$ 34 nisso, mas nossa, isso aqui não devia custar R$ 34, isso aqui devia custar uns R$ 300. Conhecendo o conteúdo disso aqui que eu conheço hoje, uns R$ 300 eu pagaria fácil nesse livro, talvez até mais. Isso aqui, gente, é o que o pessoal em internet marketing tem usado para fazer lançamentos milionários, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem o Conrado Adolfo, que ganha milhões cada lançamento que ele faz. A gente tem o Érico Rocha, do Fórmula de Lançamento. Todos eles se apoiam aqui no Cialdini, nesse livrinho de 34, 40 reais, sei lá quanto é que tá. Tá bom? Nos Estados Unidos, quem usa muito é o Jeff Walker, o criador do Product Launch Formula, que você pode usar para o seu negócio, independente se ele for para vender produto digital ou para vender produto que você entrega ou para vender serviços, enfim, você pode usar também isso. Então eu recomendo muito que você compre. Se você quiser comprar mesmo esse livro, eu vou deixar para facilitar para você os links aqui embaixo do vídeo, tá? Você vai encontrar os links aqui e aí você pode comprar lá direto. O link que eu vou deixar é da Livraria Cultura. Eu vou deixar esse link porque eu costumo comprar por lá online, eles entregam rapidinho, o preço também é bem legal. Então, recomendo que você compre, tá? É isso, um grande abraço, da próxima vez a gente conversa mais. Tchau, tchau.